Bom dia, irmãos. Nosso encontro online de todos os domingos da Escola Dominical. Nesse momento aí de pandemia, a gente segue a nossa batalha, nosso compromisso com Deus. Que a paz do Senhor esteja no coração de cada um dos irmãos. A aula de hoje está baseada em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 16. Eu queria chamar como tema dessa lição, dessa aula de hoje, a fé como instrumento do poder de Deus. Amém? Rapidamente, para a gente poder trabalhar bem o nosso tempo, eu já quero ler o início aí da aula, já fazer a leitura do capítulo 2, então, versículo 1 até o 3. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta e acompanhar comigo, no versículo 1 do capítulo 2, Paulo diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo aqui, ele inicia, esse capítulo da segunda carta, ele inicia reforçando para a igreja que a preocupação dele com essa igreja, no ensino, era ensinar somente aquilo que pudesse ser provado pela palavra de Deus, e não usar a sua sabedoria humana e o conhecimento pessoal para persuadir as pessoas a aceitar uma doutrina. Quando a gente inicia a leitura aqui, a gente vê, principalmente o versículo 3, ele fala assim: e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Ele conclui dizendo que ele tem um temor muito grande de falar somente daquilo que não falar nada que estava além da palavra. Então a gente vê aqui Paulo, na verdade, ele trazendo para nós um exemplo de como se deve falar da palavra de Deus e como um pregador deve se portar com a igreja, seja qual for a posição que a gente ocupa, seja qual for o momento que você está falando com a igreja, ou em cima de um púlpito, como um pastor, como um obreiro, em algumas denominações, em algumas congregações como os pastores auxiliares, ou como um professor da escola dominical. A nossa postura tem que ser sempre tratar a palavra de Deus. Então ele começa, eu vou ler novamente aqui o versículo 1, ele diz assim: quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz, presta bem atenção nisso, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ou seja, ele deixou bem claro que quando ele fala com a igreja, quando ele falava com a igreja, ele não falava colocando na frente o Saulo, o homem estudado, preparado, que falava várias línguas, que conhecia a Escritura como alguém que estuda a palavra de Deus profundamente. Ele não se exaltou ali com o conhecimento dele, mas ele se preocupou em ensinar a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Então a gente vê, já nesse início dessa carta do apóstolo Paulo, ele claramente colocando que aquilo que ele fez tinha que ser, aquilo que ele falava tinha que ser demonstrado pela palavra de Deus, tinha que ser seguido. Então ele não usou a sabedoria humana ali, mas ele usou o quê? Ele usou a palavra de Deus, a doutrina verdadeira. Continuando a nossa leitura aqui, você pode acompanhar aí comigo, o versículo 4 diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha só que importante, irmãos. Paulo aqui, então, ele deixa claro que a pregação da palavra, só a pregação da palavra, ela surtirá efeito se ela for seguida da manifestação do poder de Deus, isso pela operação do Espírito Santo. Ou seja, a sabedoria humana, ela pode atrair multidões,
mas somente a ocorrência de milagres e maravilhas pode manter as pessoas firmes. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E a manifestação do poder de Deus é que vincula. O que eu quero reforçar nessa manhã, através desses textos que a gente está lendo da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é que o que nos vincula a Deus é a nossa fé. E essa vinculação, ela vem quando o poder de Deus se manifesta, e se manifesta como? Por meio da fé. É por isso que o tema dessa lição de hoje é a fé como instrumento do poder de Deus. Ou seja, se eu quero que o poder de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso ter fé. Muitas vezes a gente insiste nessa palavra fé, insiste com os irmãos, esse é o ano da fé, o ano, vamos viver pela fé, né? E as palavras se tornam muitas vezes assim, brados de guerra na igreja, mas nós temos que entender que a fé genuína, ela nasce com a pregação da palavra de Deus, a palavra de Deus direta e verdadeira. Muito se tem feito hoje de desvios da palavra para agradar a A ou agradar a B. E nós temos que entender que o que agrada realmente a Deus é a prática da palavra. Então Paulo aqui, ele ainda deixa, quando a gente lê o versículo 7, por exemplo, ele diz assim: falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Ou seja, Deus começa a revelar através de Paulo aqui para a igreja de Corinto o que ele realmente queria, que aquilo que estava oculto aos homens se fez manifesto por meio de quem? Por meio da palavra, por meio de Jesus Cristo. Assim que Jesus veio e se revelou como Filho de Deus e fez o sacrifício dele, a palavra de Deus, aquilo que Deus queria para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa vida, para sustentar a gente junto com ele como Filho de Deus, então começou a se manifestar por meio da palavra. Aí eu quero terminar esse texto que eu escrevi aqui, né? Então, por que isso? Para manter as pessoas firmes na fé e com isso, olha só, confiantes que vale a pena ficar com Jesus. Paulo deixa claro que as artimanhas do homem não sustentam a esperança da igreja, e sim a manifestação do poder de Deus, que fortalece e acrescenta a nossa fé. Que coisa linda, né, irmãos? Então, olha só, um homem, por mais sábio que ele seja, por mais preparado, por mais instruído que ele seja, estudado, de leitura plena, conhecedor de vários livros, de vários tipos de filosofia, por mais preparado que ele seja, que fala vários idiomas, ele não é capaz de manter a sustentação da fé. Muitas pessoas surgem e na sua forma de se manifestar, de se expressar, a pessoa conquista multidões, mas aquilo não dura. Por quê? Porque não vem de Deus, não nasceu pela palavra. Então Paulo aqui ele deixa bem claro para essa igreja em Corinto, quando ele escreve essa carta, já escreve para essa igreja, ele deixa bem claro que tudo aquilo que surgir e que venha se manifestar na igreja, a base é a palavra de Deus. É a palavra, e não a sabedoria humana, né? Então, continuando aqui, ele fala assim, nós lemos até o versículo 7, eu vou ler agora o versículo 8 com você, acompanha, até o versículo 13. Então ele diz assim, no versículo 8, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O versículo 10. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? Atenta na tua Bíblia que está escrito Espírito com letra minúscula. Está falando do Espírito do homem agora, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus, letra maiúscula. Ora, versículo 12 eu estou lendo agora. Nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. E o último versículo eu quero ler para falar um pouquinho mais com os irmãos aqui. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, né? Então Paulo, quando ele fala aqui, ele deixa bem claro que a sabedoria que vem de Deus, ela se manifesta e é conhecida pela fé. E a fé, irmãos, é um dom de Deus. É um dom concedido para aqueles que buscam o quê? Buscam conhecer a Deus, que sabem que a fé genuína só virá e será permanente, crescendo a cada dia na nossa vida e crescendo na vida daqueles que se deixar ser guiado pelo Espírito. Então Paulo deixa bem claro que quando nós pregamos a palavra de Deus de forma genuína, aquilo que é revelação de Deus, aquele que ouve, e aí ele acrescenta na vida dele a fé, e a fé é acrescida dia a dia, vai crescendo na fé, crescendo no conhecimento de Deus, essa pessoa passa a ser guiada pelo Espírito. Tá? Eu vejo isso assim, usando um exemplo natural, como um pregador, como uma águia, né? Quem prega a palavra de Deus, ele tem que agir como uma águia. Quem traz a palavra, a gente não pode ficar, e nem consegue, é impossível, ficar o tempo todo zelando por cada um. Então Paulo aqui, ele está falando como uma águia, que vai, choca os seus ovos, mas quando o filhote atinge uma certa idade, ela simplesmente lança ele do penhasco e fica olhando para ver se ele vai conseguir voar. Aqueles que não conseguem voar, ela desce rapidamente, pega e traz para o ninho de novo, espera a hora certa de lançar. Mas na hora que ela joga, e aqueles que conseguiram voar, ela já deixa que eles voem com as próprias asas. Tá? Então isso também é um ensino para nós. Então Paulo que ele está falando aqui, olha só, quando eu cheguei pregando para vocês, eu não falei de sabedoria humana. Eu não usei aquilo que eu conhecia para tentar coagir vocês a acreditar num Cristo, num Jesus, acreditar num Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, a palavra que eu trouxe, ela manifestou na sequência o poder de Deus. E isso é prova de que é uma palavra verdadeira. Então, um pregador da palavra de Deus hoje, aquele que ensina na igreja, aquele que de alguma maneira pode transmitir a palavra de Deus, tem que ter essa consciência. Que nós temos que falar daquilo que é de Deus. E como que eu provo isso? Quando segue a manifestação do poder de Deus. Quando pessoas são batizadas pelo Espírito Santo, quando pessoas são curadas, quando pessoas muitas vezes não têm nenhuma enfermidade, está tudo bem com ela, mas está num momento de tristeza e ela ouve aquela palavra sustenta e ela sai dali fortalecida, vai para casa, aí disseminando bondade, amor. Isso também é poder, é milagre de Deus. Muitas vezes a gente fala assim, o milagre de Deus não aconteceu porque eu não vi o paralítico andar. Não, o milagre de Deus acontece quando alguém entra triste na igreja e volta para casa reluzente, animado, e pregando a palavra de Deus, dizendo, olha que benção que eu fui na igreja hoje, que bom que eu ouvi essa mensagem hoje, que bom que eu assisti essa aula da escola dominical hoje, porque isso restaurou a minha fé. Isso é um milagre de Deus. Isso é manifestação do milagre de Deus. Então, quando eu falo da palavra de Deus, quando alguém fala da palavra de Deus, e a pessoa que ouve, ela se sente fortalecida na fé, esse é um milagre de Deus também. Não é simplesmente quando alguém é curado de enfermidade, isso é um milagre muito grande. Quando alguém está numa doença terminal e sara, é um grande milagre. Mas a gente não pode se confundir, irmãos, porque a fé ela é acrescentada dia a dia, e nós temos que crescer na nossa fé. E na prática da palavra de Deus é que se cresce na fé. E quando eu falo da palavra de Deus e alguém que recebe e se alegra, também é um milagre que Deus está fazendo. E Paulo quis deixar bem claro isso. Então, quando vocês ouvem a palavra de Deus e creem e têm fé e começam a viver uma vida cristã, é porque existe a manifestação do poder de Deus. Então, essa palavra não é uma palavra de sabedoria humana, de persuasão, né? E a pessoa passa então a ser guiada pelo Espírito e passa a conhecer o poder de Deus, né? E aí o que acontece? Vem um outro lado, né? Que ele coloca assim no versículo 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, versículo 11, senão o seu próprio Espírito que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ou seja, quem recebe o Espírito de Deus, recebe a sabedoria e o conhecimento do verdadeiro Deus. Quer que alguém aceite Jesus como Salvador? Faça com que ele seja visitado pelo Espírito Santo. Na sua mensagem, no seu dia a dia com ele, faça com que o Espírito Santo esteja presente, para que a pessoa possa sentir que há algo sobrenatural acontecendo, que há algo extraordinário acontecendo. Paulo, quando ele estava aqui falando com a igreja
de Corinto, eu tenho certeza que algo extraordinário sempre acontecia. Então eles esperavam por ele. E eles ficavam tristes quando ele não estava ali. Essa carta que ele escreveu para eles foi exatamente para quê? Para sustentar e fortalecer a fé. Para eles entenderem assim que ele não estava lá, mas o mesmo homem que quando estava na presença deles trazia e fazia milagres através da palavra de Deus, Deus usava ele naquele momento, também poderia ser usado através dessa carta. Muitas vezes um e-mail que você manda para alguém, uma mensagem de WhatsApp que você manda, você pega a pessoa numa situação onde ela precisa ter a fé fortalecida e Deus vai fazer a obra, porque o Espírito Santo, ele opera em tudo e opera em todos. Tá? Então essa é uma palavra que a gente precisa ter a consciência de que ela existe. Para concluir o texto aqui, a gente poder finalizar essa lição, versículo 14 em diante, né? O versículo 14 diz assim: ora, grava bem isso que eu vou ler agora, porque é a parte de fechamento da aula. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Versículo 15 agora. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. E para concluir o 16, pois quem conheceu a mente do Senhor que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Maravilhoso. Quem conhece a palavra de Deus, é sustentado pela fé, recebe o Espírito Santo de Deus, o que ele passa a ter, irmão? Ele passa a ter a mente de Cristo. Ele passa a enxergar onde as pessoas não conseguem enxergar. Ele passa a ser ponderado quando todos querem discutir e brigar. Ele passa a deixar para resolver depois, quando todos, naquele calor do momento, querem resolver, muitas vezes entra em confusão. O homem de Deus, aquele que tem a mente de Cristo, ele deixa para depois, porque ele sabe que aquele não é o momento certo. É capaz de ponderar sobre qualquer assunto. Né? Se você observar as pessoas que pregaram a palavra de Deus na Bíblia, todos eles foram pessoas que tiveram o quê? Ponderação. Mesmo Pedro, que a história dele começou como um discípulo de Jesus, e ele de mente aquecida, ficando irritado facilmente, boca pesada. Quando você vê Pedro, o evangelista, falando da palavra de Deus, e muitos sendo batizados, o primeiro grande batismo do Espírito Santo foi dado através de uma pregação dele, é outro homem, é alguém cheio do Espírito Santo, ponderador, que tem paciência, né? Que na sua velhice tem a igreja toda naquele momento como seus filhos, uma paciência tão grande. Por quê? Porque passou a habitar nele o Espírito Santo, ele passou a ter a mente de Cristo, e quem tem a mente de Cristo discerne bem tudo e sabe todas as coisas, é preparado para instruir, é preparado para ser instruído. Olha a importância da gente viver somente a palavra de Deus e deixar de lado a sabedoria humana. Aquele que tem a mente de Cristo não é atraído pela sabedoria humana. Não é. Quem tem a mente de Cristo, como eu estou dizendo, é uma pessoa ponderada, que pensa, que evolui o pensamento antes de discutir qualquer coisa, que procura analisar o que o outro sente, se coloca no lugar dos outros. Tudo isso é ter a mente de Cristo. E aí não é atraído pela sabedoria humana. Porque a sabedoria humana é loucura para Deus. Quem tem a mente de Cristo, meu irmão, quando vê alguém falando algo que está fora da palavra de Deus, quando vê uma multidão indo para um lado, indo atrás de alguém que não tem não tem manifestado na vida dele a revelação de Cristo, a revelação de Jesus, realmente da palavra de Deus, quem tem a mente de Cristo diz: olha, eu não vou seguir, vou ficar quieto, vou esperar que Deus me revele. Né? E muitas vezes a gente é pego de surpresa por situações onde ou nós temos a mente de Cristo ou a gente não dá o próximo passo. Tá? Quantos homens e mulheres vitoriosos existem na igreja porque passaram por momentos tão difíceis na sua vida, mas a mente de Cristo sustentou, porque eles entendiam pela palavra, pelo conhecimento e sabedoria que vem dos céus, por meio da palavra de Deus. E isso aí o sustentou num momento que ninguém mais acreditava em nada. A gente vive dias agora tumultuados, onde as pessoas estão perdendo a fé, porque não sabe mais se acredita em A ou B. Você vê notícia num determinado canal de televisão, fala uma coisa, lê um jornal, fala outra. Você vê as atitudes de prefeito, de governadores, a gente está perdido no meio das informações. Mas quem tem a mente de Cristo, discerne bem tudo e sabe todas as coisas. Porque Deus nos revela.
Então a gente tem que ter fé. Agora, isso vem por meio da fé. Viver pela fé, como filhos de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, é ter revelações que o homem comum não tem. Paulo reforçou bem isso. Não é o conhecimento desse século, porque muitos dos que são poderosos hoje, e nos nossos dias não é diferente, eles têm grande conhecimento. Pessoas que são conhecidas na sociedade e têm um perfil ilibado. As pessoas olham e dizem assim, esse aí, se ele falar, eu vou seguir porque ele sabe o que ele está falando. E Paulo está deixando bem claro, não é a sabedoria, o conhecimento desse século que deve te seduzir. Quem tem a mente de Cristo não é levado pela sabedoria humana. Pois nós já superamos, irmãos, a busca da sabedoria. Sabia disso? Eu não estou falando aqui de conhecimento secular, não quero criar confusão na sua mente. Principalmente os mais novos, não quero criar confusão. Eu não estou falando aqui, estou falando de sabedoria, intelectualidade, conhecimento básico de matemática, de português, de física. Não é disso que eu estou falando. Estou dizendo que nós já superamos a busca por sabedoria no sentido de valor à vida, no sentido de tratar bem o próximo, no sentido de amar a Deus sobre todas as coisas e a nós, o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos. Isso aí é uma sabedoria que só tem quem é filho de Deus. É essa sabedoria que estou falando. E aí nós somos salvos como? Por aquilo que os sábios desse mundo dizem que é loucura. Nós somos salvos pela loucura da pregação. E aí nós chegamos o quê? Chegamos ao pleno conhecimento da palavra. E isso nos dá a visão do céu, do reino de Deus. Só enxerga como é o céu, só enxerga como é o reino de Deus quem tem a mente de Cristo, quem tem a sabedoria, que não é humana, mas é uma sabedoria dada por Deus por meio da palavra de Deus. A instrução está aqui, meus irmãos. Abre essa palavra, ora, jejua, busca de Deus, busca a revelação de Deus, porque é aqui que está a verdade. A verdade vem da Bíblia, não vem de revelação humana. Pelo contrário, se você sair em qualquer lugar e você sentar do lado de alguém e dizer assim, eu estou fazendo assim, assim, assado na minha vida e tal, e o que você acha? Se você falar com 3 pessoas, cada um vai dar uma opinião diferente. Por quê? Sabedoria humana. Mas quando você fala com um homem de Deus, busca com alguém que tem buscado a Deus e tem vivido a mente de Cristo, tem vivido guiado pelo Espírito, a pessoa vai dizer assim, vamos orar, e Deus vai revelar para nós o que é melhor. E aí nós vamos chegar junto a um consenso e o irmão vai ser vitorioso. Vê a diferença? Todas as pessoas postas e dispostas a dar opinião sobre tudo querem usar da sabedoria humana. Aquele que é de Deus, ele espera no Senhor. E o Senhor faz no tempo certo o melhor para nós. Para a gente concluir a lição, eu quero ler um texto que está em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Grava bem isso que eu vou ler para você. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas. O que é? Quando a pessoa é maquiavélica, ela trabalha, ela usa da sabedoria dela para ganhar ao outro, com sutileza, de forma leve, tranquila, ela vai enredando as pessoas. Continuando. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quem tem a mente de Cristo não se deixa levar por sutileza, por alguém que venha enredar com filosofia, né? Você ouve um filósofo falando, ele transmite uma paz, uma tranquilidade, baseada em quê? Na sabedoria humana. Na sabedoria contemporânea, que é a dele, e na sabedoria do passado, que são aqueles que viveram no passado e que de certa forma contribuíram. Eu não estou aqui descartando a ciência, não estou aqui descartando a filosofia, até porque eu sou suspeito, porque eu sou uma pessoa que respeito e gosto muito da filosofia. Leio bastante, procuro pesquisar bastante, até porque quem trata com o ser humano tem que ter uma base filosófica. Mas, irmãos, tudo isso é para instrução, como acontecia com Paulo, e não para que a gente possa seduzir as pessoas pela sabedoria e levar as pessoas ao erro, muitas vezes, pelo que a gente fala. Porque na hora de falar, eu quero falar só da palavra de Deus. Quando eu for falar, quando eu for sentar nesse lugar e transmitir para você uma mensagem, quando eu chegar na igreja e for transmitir uma mensagem, eu quero falar daquilo que vem de Deus, para sustentar a tua fé, para aumentar a minha fé, para que nós possamos em fé chegar na onde é o nosso lugar, no céu.
quero encerrar essa aula de hoje dizendo isso para você, que você possa receber essa palavra aí onde você estiver. E se você quiser mandar essa mensagem para outras pessoas, você pega o link que está lá e encaminha para aquelas pessoas que você considera e que você quer que tenha uma mensagem abençoada nesse domingo também. Se você conhece algum irmão da escola dominical e tem o contato dele, manda para ele, porque eu tenho notado que infelizmente alguns irmãos não têm acesso, por algum motivo que eu não sei explicar, talvez alguns nem têm celular, outros têm, mas não sabem mexer, por algum motivo as pessoas muitas vezes deixam de ver as mensagens, e são mensagens abençoadas de todos os professores da escola dominical que têm sido levada por esse meio online. A mensagem do pastor Paulo, antes de abertura da escola dominical, uma bênção na nossa vida sempre. Tudo isso está acontecendo é para o nosso aprendizado. Então, se você tem a oportunidade de retransmitir essa mensagem, retransmita, encaminhe o link para alguém, aí explica como que baixa o aplicativo do YouTube, faz a tua parte, assim você também está evangelizando. Deus te abençoe, um domingo de paz e felicidade, você e sua família debaixo da mão de Deus. A bênção para todos.